Uma boa tarde a todos. Vamos então iniciando a nossa reunião, sempre gratos a Deus, a Jesus, a Frei Fabiano, aos espíritos amorosos, e que luz se faça em todos os lares da terra, todas as famílias, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça também naqueles que vivem sozinhos ou naqueles que se sentem sozinhos. Que Deus então abençoe esse nosso encontro dessa tarde. Nós hoje trouxemos, ali baseados no Evangelho, no capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe, em que ali as instruções. Vós sabeis os mandamentos, não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E ele em seguida vai falar sobre a piedade filial, né? Que se a caridade ali é uma regra, né? A caridade ao próximo, quanto mais então nós deveríamos cultivar essa caridade em relação aos nossos pais, aqueles que nos receberam, que nos trouxeram ao mundo, que nos deram ali o afeto, os cuidados, o carinho. Então, que honrar pai e mãe não é só respeitá-los, mas também é ter ali o cuidado, o zelo, ampará-lo ali nas horas mais difíceis, sobretudo aqueles pais com menores condições financeiras, né, abrigando, dando o amparo necessário. E ele fala que muitas vezes nós até deixamos os pais ali nos piores cômodos, né, renegando ali as situações até humilhantes, né, e dando ali a eles estritamente o necessário, pais que talvez uma vida inteira se desdobraram, abdicaram do conforto, do próprio bem-estar, da própria saúde ali em função dos filhos. Eles falam também que é verdade que alguns pais podem não ser ali os pais que os filhos sonharam, o exemplo ideal, mas o Evangelho diz que se o perdão ele é indicado a todas as pessoas, quanto mais ali aos nossos pais, né? Então, para que a gente cultive ali não só o respeito, mas mais do que no mínimo o respeito, né? Mas mais do que o respeito, esse zelo, esse cuidado por essas pessoas que nos receberam, né? Que nos educaram, nos criaram. E nós trouxemos hoje do livro que chama Divaldo Franco Responde, volume 2, em que é perguntado para ele sobre a questão das mágoas em família. Então pergunta: muitas vezes os filhos, por diversos motivos, guardam mágoas dos pais pelo resto da vida sem conseguir perdoar. Como a doutrina espírita vê esse problema? Divaldo responde: nesse sentido, posso narrar a história de um dos homens mais importantes do século XX, um homem que escreveu um livro sobre amor e sobrevivência. Ele estava certo dia entrando no voo de Nova York para Washington com tanto mau humor que a comissária de bordo sorriu-lhe gentilmente e lhe disse: Cavaleiro, o senhor me permite dar-lhe um conselho? Pois não. Por que o senhor não lê o livro do Dr. Jim Ornish, Amor e Sobrevivência, né, que é o nome do livro? Ele pode lhe proporcionar muita alegria. O senhor se sentirá muito bem. Ele teve um choque, porque ele era o Dr. Jim Ornish, que escreveu um dos maiores best-sellers divulgados pelo The New York Times, com alguns milhões de exemplares vendidos somente nos Estados Unidos. Então ele sentiu vergonha. Ele que receitava o bom humor, vivia mal-humorado. Sentou-se, pegou o jornal e tentou esconder a cara, porque ele era muito famoso. Foi considerado um dos 100 homens mais importantes do século XX na América, havendo recebido e aceito o convite honroso do presidente Bill Clinton para dormir na Casa Branca, e quase sempre estava de bom humor. Nesse momento ele teve a coragem de se perguntar: por que eu estou de mau humor? Começou a autoanalisar-se e descobriu que guardava um certo ressentimento do pai. Essa era a razão básica do seu mau humor. A sua infância não fora tão feliz quanto ele queria que tivesse sido, nem a sua adolescência por causa dele. Ele atribuía ao pai essa infelicidade.
Havia uma mágoa que ressumava, que se originava do seu inconsciente e que o fazia sentir-se infeliz. Possuía independência econômica, era um dos 10 grandes cardiologistas americanos, um escritor famoso, um homem célebre. Porque além de ser escritor, ele era um cardiologista ali bastante renomado nos Estados Unidos. E mal-humorado também, além de ser escritor famoso, um homem célebre, cardiologista, destacado, era uma pessoa mal-humorada. Chegando a Washington, ele telefonou ao pai e propôs: Papai, eu gostaria de visitar você. Muito bem, respondeu o pai friamente. Então eu poderia estar aí no dia X, o dia tal? Muito bem, responde novamente o pai ali friamente. Depois eu lhe aviso, então, papai, a hora da chegada e o número do voo. Muito bem, novamente responde o pai friamente. E assim ele fez. Avisou o pai do dia da chegada, a companhia aérea e o horário. E chegou com a angústia de liberar-se daquele ressentimento. Meu pai é um homem frio, ele pensava. Mas quando chegou ao aeroporto, o pai não estava lá. Ele logo pensou: vejam, ele não gosta de mim, nem veio me receber. Pegou um táxi e foi para casa. Quando chegou, a porta estava levemente encostada. Ele empurrou a porta e o pai estava ali lendo o jornal sentado. Ele chegou, largou a mala e disse: Papai, eu quero abraçá-lo. Abrace. É você quem quer me abraçar? Diz o pai friamente. Ele ficou irado, mas abraçou a si mesmo. E não aguentando mais, ele explodiu. Eu vim aqui para fazer as pazes com você. Por sua causa, eu sou uma pessoa insatisfeita. E continuou: você tornou a minha vida uma frustração. Papai, você nunca me abraçou. Você nunca me beijou. Você nunca teve palavras de carinho para mim. Hoje eu sou uma das pessoas mais famosas da América e você me trata com essa indiferença? Eu sou seu filho, afinal eu mereço, eu honro seu nome. O pai dobrou calmamente o jornal e lhe perguntou: já disse tudo? Já sim. Eu já lhe disse que eu tenho mágoa, eu tinha que te dizer isso. Pois não, meu filho. Muito obrigado. Abra ali aquela mala, por favor. Ele abriu a mala e havia muitos recortes de jornal, e o pai esclareceu: pegue alguns, leia-os. Eram as notas que a imprensa local publicava sobre ele. Ele foi ficando emocionado, de se surpreender que o pai há muito tempo colecionava muitas coisas ali da vida dele. Pois é, meu filho, tudo que a imprensa fala sobre você, eu recorto, eu guardo. E digo com orgulho para todo mundo que você é o meu filho. Você veio aqui dizer que eu nunca o abracei, é verdade. Eu não tive tempo, meu filho. Sua mãe, quando morreu, deixou você criança. Para lhe dar dignidade, eu me desdobrei no campo, no trabalho ali na fazenda. Olha as minhas mãos calejadas. As suas mãos são de um cirurgião, mas as minhas são da enxada, são do trator. Eu coloquei numa das melhores universidades da América, uma das mais caras do mundo, e com meu suor, sem nunca me queixar, eu paguei todas as mensalidades, até você tornar-se um dos melhores alunos e um dos grandes cirurgiões cardiológicos da América. Nunca me queixei das noites sem dormir que eu passei junto a seu leito, com você com febre, porque aqui no Centro-Oeste, na lavoura, nunca tivemos um médico. Eu só podia te dar chás e pedir a Deus que o meu filho não morresse. Eu também nunca lhe disse que não me casei para não lhe dar uma pessoa que talvez não tratasse como você merecia. Eu renunciei ao prazer de uma nova companhia, de uma mulher ao meu lado para me amar, por amor a você. Você percorreu o mundo e seu pai continuou trabalhando na lavoura. Você recebeu o convite para ir à Casa Branca, mas eu não. Você tem ressentimento de mim porque eu nunca o beijei, é verdade. Sou um homem bruto, um homem da terra, mas eu criei você com amor, com todo o devotamento da renúncia, e eu nunca lhe pedi nada. Continuo trabalhando no solo que educou você, e você nunca se lembrou do seu pai. E ainda se atreve a vir aqui na minha casa dizer que tem mágoa de mim?
porque eu não o abracei, porque não lhe enchi de mimos? Não tive tempo, meu filho. Estava trabalhando para a sua universidade. Então, filho meu, você tem toda a razão. Agora que você já disse o que deseja, até logo, pode ir embora. Então, ele caiu em si, né? O filho cai em si. O egoísmo, aquele sofrimento da amargura, era a sua presunção. Como ele era importante, ele achava que o pai deveria ser um capacho, talvez, não se lembrando que foi o pai, um homem honrado, quem o colocou no mundo e na posição de sucesso onde estava. Então o pai concluiu: eu sei que você dignifica o nome da nossa família, porque eu primeiro o dignifiquei. Não há uma falha do meu caráter, e aqui na nossa cidade modesta nós somos honrados, somos queridos. Comovido, ele abraçou o pai e pediu: meu pai, me perdoa. E choraram juntos. Então, pela primeira vez, o pai acariciou-lhe a cabeça. E a partir desse dia, o Dr. Jim Ornish, que tem a coragem de narrar essa história no seu livro, libertou-se daquele sofrimento, porque superou seu egoísmo e a presunção. E aqui é dito que esse relato está no livro de fato, mas aqui contada de uma maneira ao sabor ali da emoção do Divaldo, né? Do Divaldo Pereira Franco. Então, uma história bem interessante, um relato bem interessante que mostra ali que podemos ali ter essa cobrança dos pais, exigimos deles algo que talvez eles naquele momento não estão preparados, ou que eles não aprenderam aquilo, né? Nós podemos dizer: poxa, mas meu pai não é afetuoso, não é carinhoso, não me toca, não me abraça, mas será que os meus pais também foram filhos que receberam o carinho dos pais? Será que eles aprenderam isso, do toque, do contato, de conversar aí mais longamente? Então pode ser que o que eles fizeram foi o melhor que eles podiam fazer, né? E ninguém sabe ali quantas noites mal dormidas, seja por um problema de saúde dos filhos, seja por preocupação, pelos cuidados, pelas lutas que eles enfrentaram, muitas vezes silenciosamente, sem que ninguém ali na casa soubesse o que se passava dentro deles. Então, esse relato nos traz ali esses aprendizados, né, do respeito, né? Então, e ele também é interessante que ele imaginava que o pai não ligava para ele. Então, quando o pai ali apresenta os recortes de jornal, ele tem a oportunidade de: poxa, eu sou querido pelo meu pai, eu sou admirado pelo meu pai, né? Mas o pai dele nunca falou aquilo, talvez até pela própria dificuldade ali de expressão e também porque o filho não o procurava, né? Então, se nós queremos ali esse carinho dos pais, nós temos que nos perguntar também: será que eu também sou um filho carinhoso? Será que eu também sou um filho afetuoso? Será que eu dou atenção para o meu pai? Quantas vezes depois ali do casamento, depois que se constitui uma família, no primeiro momento a gente telefona, dá um pouco de atenção, mas gradativamente, com o tempo, a gente vai ali meio que esquecendo um pouco deles, né? Não tendo ali aquele cuidado, aquela atenção. Então, até o dia em que nós nos tornamos pais, que nós temos as dificuldades ali com os nossos filhos, e nós começamos a entender ali por que tanto cuidado, por que tanta preocupação, que quando éramos filhos nós achávamos que aquilo era um grande exagero, para só depois percebermos. E é uma lição aí do perdão também, né? Graças a Deus, nesse caso, eles conseguem ali se reconciliar, eles conseguem ali virar essa página, né? Se reencontrarem. E é importante que, se temos algumas dificuldades ali, que nós procuremos fazer a nossa parte, porque a gente não sabe até quando os nossos pais eles estarão do nosso lado, eles estarão vivos, né? Então, não percamos as oportunidades desse carinho, desse contato. E se há uma dificuldade tão grande, pedimos muito a Deus que nos dê ali o amparo para que nós consigamos perdoar, até porque tem situações, como foi dito antes, a gente não sabe ali o que passou dentro de cada um. Nós julgamos por aquilo que nós imaginamos que aconteceu, mas talvez se fôssemos conversar, se fôssemos perguntar, nós entenderíamos o porquê de determinadas atitudes, seja dos nossos pais, seja de outras pessoas também. Ou seja, talvez eles tenham feito tudo que eles podiam, tenham se sacrificado, mas nós não entendemos, não percebemos ali essa ajuda.
Então fica essa lição ali do respeito aos pais, dos cuidados. E é nessa época da pandemia ali em que há tanta solidão, né, que nós não deixemos ali esses cuidados, valorizando então essas pessoas que nos trouxeram ao mundo. Uma boa tarde a todos, um ótimo fim de semana para todos nós. Boas tardes. Vamos dar continuidade hoje através de uma reflexão a respeito da oração, utilizando como base o livro Boa Nova de Humberto de Campos, né, no capítulo 19, Comunhão com Deus, em que traz um relato de um diálogo entre Jesus e João, né, que não constam dos evangelhos clássicos, né? Vamos lá. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não cansava de salientar, lhes parecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Não podemos perder a ideia de que, à época, o contexto, o conceito de Deus era distinto, né? A palavra amor foi trazida por Jesus e a concepção de Deus passa a ter como ponto principal justamente esse amor. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e certo dia procurou o Senhor modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. É que à época os essênios mantinham fechados entre eles as práticas que preservava a identidade do grupo, né, do grupo de essênios. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? E aí vem a definição precisa, né? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento.
Não tenham observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e as aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho para o coração humano e o Pai da infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente, entretanto temperou: mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Essa é a definição da prece por Jesus. Vou repetir: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Vale a pena destacar esse parágrafo, que a consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericórdios do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis, no rio trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar a atmosfera? Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade de Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então aqui a analogia é perfeita, A natureza, ela obedece incondicionalmente a Deus e assim ela acaba por fazer a vontade expressa de Deus.
Então Deus se manifesta na natureza de uma forma esplendorosa através das suas leis, né? E essa obediência não é inerte, ela não é contemplativa, ela é ativa, ela é laboriosa, ela é de desempenho de atividades, de funções, de utilidades. Cada um tem o seu lugar, né, no mundo. Então na natureza fica muito fácil de identificar isso e basta acompanhá-la como exemplo. Continua. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis nas primeiras oportunidades, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas, eu prometo. A conversação que vimos de narrar verifica-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do Mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhes desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador, amigo, o que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens, tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo, este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreendermos como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor da sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que a procurava desde muitos dias, e teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria de seu espírito alvoroçado. Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Pois bem, essa questão de compreender a oração e a comunhão com o Pai é algo que nos
nos não diria nem que incomoda, mas que nos falta até hoje, né? Nós colocamos Deus de uma forma distante, como se o nosso relacionamento com Ele fosse considerado em apenas algumas circunstâncias. É como se Deus se preocupasse apenas com algumas coisas, né? E não é bem assim. No próprio texto, a ligação com Deus não é uma opção. Não é uma opção. Ela é um imperativo, né? Fazendo referência a Gênesis, né? No capítulo 3, 22 da Gênesis bíblica. Eu até vou ler para não falar mais bobagem, né? Ele diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Então, a simbologia do exílio, né? Da perda do paraíso por Adão e Eva, é que eles comeram da maçã, que era a árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal, e antes que eles comessem da árvore da vida eterna, porque tinha uma outra árvore, eles foram expulsos do paraíso, né? E aí, nós também encontramos em João 17, versículo 3, a definição do que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, ó Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse versículo diz respeito à oração de Jesus pelos discípulos. E ele define a vida eterna como o reconhecimento de Deus como único e ele como seu enviado, trazendo todo o ensinamento. É essa a árvore da eternidade. E Jesus, ele ora pelos discípulos, ele fala com Deus, ele pede para Deus, Jesus, né? Então ele também ora, aliás é o que ele mais faz, ele está em comunhão com Deus, ele está exercendo a vida eterna, que é o que ele está nos trazendo hoje, para que a gente adquira a vida eterna, que é reconhecer a existência de Deus e os ensinos de Jesus como aqueles que me mantêm constantemente no mundo espiritual, né? E na oração ele coloca assim, versículo 9, Jesus falando: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E mais, não peço que versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E no 20º, né, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, Jesus mantém essa comunhão com Deus o tempo todo, né? O tempo todo. E é isso que ele nos ensina. A interpretação do cristianismo primitivo levou a abrir basicamente duas correntes, né? Daqueles que se isolavam esperando que Deus fosse atingido através da contemplação, da reflexão, do isolamento social, que eram os eremitas que viviam nos desertos, nas suas cavernas, e uma outra corrente que eram os urbanos, os que viviam na cidade, mas eram cristãos. E havia ali uma situação muito difícil, porque para a interpretação da época era que se devia, para se chegar a Deus, deveria se abrir mão da sociedade, da vida em sociedade, né? E aí, alguns séculos depois já, né, 400 anos aproximadamente depois de Cristo, Santo Agostinho já coloca de uma forma diferente. Ele fala: não, Deus está na cidade, Deus está nas famílias, existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Inclusive um livro dele, muito interessante, extenso, fala sobre muita coisa, mas fala principalmente sobre a terra, né? Então Deus não é aquele que está no céu simplesmente contemplando. Para atingi-lo eu tenho que abrir mão do que eu vivo. Não, é ao contrário. A interpretação de Agostinho é clara, né? É para que a gente veja Deus no nosso mundo tanto quanto vemos Deus na natureza. Então Deus é Deus nas nossas pequenas ações, nas nossas obrigações, como
está no Evangelho, como está no Livro dos Espíritos, né? Deus não é contemplativo, Deus é para que nos reportemos a Ele no nosso dia a dia, nas pequenas obrigações, assim como nas grandes decisões, porque viver em Deus é viver eternamente e, portanto, cabe-nos interpretar a sua vontade sobrepondo-se aos nossos interesses imediatos, porque nós basicamente decidimos ou pensando só em nós, ou pensando em nós e nos nossos, família, ou em nós, nossos e a sociedade imediata, ou em nós, nos nossos, na sociedade imediata e no mundo, né? Cada vez vamos ampliando mais a forma de interpretar. E como Deus é Deus do universo, a Ele há uma harmonia a que devemos nos ajustar. Que a gente aproveite esses dias para pensar a respeito, sempre em comunhão com Deus. Aproveitando então, vamos dirigir os nossos pensamentos agora de uma forma mais reservada, repetindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos, até o próximo encontro.